Boa noite, meu nome é Júlio Gabriel, eu sou aluno do curso de especialização em redes e computação distribuída da FMT e essa apresentação é referente ao artigo que foi elaborado para a matéria de metodologia científica desse referido curso, cujo o título é Análise dos protocolos de segurança e vulnerabilidades de redes sem fio. A agenda dessa apresentação ela contempla a apresentação de uma introdução sobre o assunto, os materiais e métodos utilizados na pesquisa, uma breve apresentação da revisão da literatura realizada sobre o tema, a apresentação da análise e discussões sobre os resultados alcançados e as referências utilizadas no trabalho. Bom, as redes sem fio elas vêm crescendo em atenção no estudo porque a demanda ela também se apresenta crescente e essa demanda ela é puxada pela utilização de dispositivos que se conectam principalmente utilizando rede sem fio, como os telefones móveis. Para exemplificar isso, eu trouxe o gráfico da pesquisa do IBGE, que mostra que em 2014 o número de acessos à internet nos domicílios brasileiros utilizando o telefone celular ele ultrapassou o número de microcomputadores e essa tendência ela continua no ano seguinte e vem continuando. Então, o aumento dessa demanda ela traz mais preocupação com a segurança desse tipo de acesso, desse tipo de rede, justamente porque não há um controle físico de acesso ao meio de transmissão onde os dados estão sendo trafegados e também porque uma grande parte da utilização desse tipo de rede se dá em redes abertas, como shoppings, aeroportos, etc., que fornecem o acesso à internet para os seus usuários e nem sempre da forma mais segura possível. Então, o objetivo desse trabalho foi conhecer os principais protocolos de segurança e as tecnologias de acesso à rede sem fio, principalmente focando nas vulnerabilidades, para que pudessem ser apontados algumas configurações ou sugestões para se manter mais seguro nesse tipo de rede. Os materiais e métodos utilizados foram pesquisa bibliográfica, focando-se em artigos e em trabalhos científicos dos últimos 5 anos, com um critério de seleção entre eles, utilizando aqueles que davam mais foco nas vulnerabilidades, no histórico de vulnerabilidades dos protocolos de segurança criados e das tecnologias. Bom, para definir uma rede sem fio, exemplificado aí na figura como uma rede Wi-Fi, onde se é utilizado um equipamento móvel para utilizar a internet, basicamente é uma rede onde o meio de transmissão ele não é utilizado cabos, fios, é utilizado um meio elétrico, sendo que o mais utilizado, o meio de transmissão utilizado são via ondas eletromagnéticas, como o rádio principalmente. Não só utilizando equipamentos Wi-Fi, mas também a rede de celulares, a rede de satélite, acesso à internet via satélite também podem ser conceituados como rede sem fio. Dentre a história onde se desenvolveu as redes sem fio e os protocolos de segurança desse tipo de rede, a gente pode destacar aí dois grandes atores, né? Um sendo o I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que foi pioneiro aí na definição de padrões e protocolos de segurança de rede sem fio, e o Wi-Fi Alliance, que na verdade é uma associação de empresas fabricantes desse tipo de equipamento para esse tipo de conectividade, que também trabalhou e colaborou bastante para definição de padrões e protocolos de segurança desse tipo de conectividade. No I3E, o grupo que faz estudos e colabora conhecimento acerca de redes, de LAN, WAN, é o grupo 802. E dentro desse grupo tem o subgrupo 11, que trata especificamente de rede sem fio. E é por isso que os protocolos do I3E, os padrões do I3E, são todos nomeados dessa forma, 802.11, e aí a versão A, B, G, N, e esses protocolos, esses padrões, eles se diferem em frequência que utilizam, em taxa de transmissão que podem alcançar, etc.
Agora falando especificamente dos protocolos de segurança, o primeiro protocolo que foi criado, instituído foi o WEP, Wired Equivalence Privacy, ou equivalente, privacidade equivalente ao de cabo, só que ele desde 2001 ele é conhecido como inseguro. O algoritmo RC4 que é utilizado por ele para troca da chave, ele é bem suscetível ao ataque de força bruta, é facilmente descoberta essa chave. A evolução dele foi o WPA, que na verdade foi já apresentado pelo Wi-Fi Alliance, não mais pelo I3E, que não aguentou esperar a publicação do I3E, e trouxe essas melhorias, as principais delas sendo a forma de troca de chaves da criptografia e um código de verificação de integridade das mensagens para garantir que os dados não foram alterados durante o meio de transmissão. Outra grande inovação do WPA é referente à autenticação, onde ele basicamente institui duas formas de autenticação, sendo uma com foco mais residencial, que é o PSK, é mais simples, né, onde você configura uma chave pré-compartilhada no equipamento, e essa chave ela é distribuída para todos os dispositivos que precisam acessar a rede, ou através de um caráter mais corporativo, através de um servidor de autenticação, como um Radius, etc. E o protocolo desenvolvido para esse tipo de comunicação é o protocolo I3E 801.1x, que é o protocolo especificamente de autenticação, né, nesse caso, controle de acesso. O I3E, por sua vez, quando terminou a sua especificação do 802.11i, que é o equivalente ao WPA, também chamou de WPA2, porque foi a evolução que veio sanar problemas do WPA, né? E ela fez isso através da utilização de um algoritmo de criptografia mais robusto, que é o AES, e consequentemente se tornou menos suscetível a ataques de força bruta ou de negação de serviço, que são dos mais conhecidos aí em rede sem fio. Outra tecnologia que valeu a pena considerar na hora de falar de segurança de rede sem fio é a WPS. A WPS é uma tecnologia que vem como objetivo base facilitar a configuração e a conexão de dispositivos à rede sem fio, basicamente fazendo isso de 3 métodos diferentes. Então, o foco dela é auxiliar o usuário leigo a conseguir fazer a sua conexão ali sem muitos transtornos, a facilitar ingressar um dispositivo na rede. E esses 3 métodos são o PIN, né, a configuração de um número previamente configurado no roteador e depois no dispositivo, o botão de busca, seja ele físico ou lógico, ou até a partir do NFC, que é proximidade, né, trazer o dispositivo próximo do roteador e assim ele possibilita a conexão. Então, ele avisa facilitar. Porém, essa facilidade ela vem a um custo, né, que é o custo da segurança. Um dos trabalhos que foi utilizado como base no artigo mostra que, com propriedade, que o método PIN ele é totalmente suscetível a ataques de força bruta. Por quê? Porque ele é um número de 8 dígitos, mas na verdade na hora de fazer a integração dele, a interpretação dele é dividido em duas partes, uma de 4 e outra de 3, porque o último dígito é o dígito verificador, e isso traz o número de possibilidades que têm que ser tentadas para se descobrir esse número de 100 milhões para 11 mil, o que é muito baixo e é totalmente possível de um algoritmo conseguir. Existem métodos de bloqueio disso conforme o número de tentativas, mas a partir do momento que você rebuta o roteador, ele desabilita esse bloco. Enfim, a recomendação, como vai ser apresentado na resolução, é porque esse meio é bem inseguro, né? Então, já entrando aí nas discussões dos resultados, a partir desse estudo, identificou-se que é necessário uma atualização constante dos equipamentos Wi-Fi utilizados, tanto de firmware como até policiando a obsolescência, de ter que trocar o equipamento em si. A utilização do protocolo mais seguro disponível atualmente, que é o WPA2, com algum meio de autenticação, seja ela residencial, que é o PSK, ou seja no 802.1x, que é um caráter mais com um servidor de autenticação, que seria num ambiente mais corporativo, e também desabilitar sempre que possível a opção de WPS, porque a facilitação que ela traz vem a algum custo, né? Ou pelo menos não utilizar o método PIN, que é totalmente inseguro conforme apresentado. Okay? Essas são as referências utilizadas no trabalho e muito obrigado.